O ano está chegando ao fim e a primeira temporada do Pode Mais também, com episódios inéditos, tá? E nada melhor que a gente recordar os 30 episódios, né? O melhor dos 30 episódios do nosso Pode Mais deste ano de 2022. Bom, vamos trazer do episódio número 1 até o episódio número 15 o melhor do que a gente conversou com os nossos convidados. Eu e Vanessa Palhosa, os nossos convidados, tudo que eles trouxeram das suas vidas pessoais, profissionais. A gente entrevistou cantor, a gente entrevistou aí muitas personalidades importantes do Vale do Taquari, empresários, empreendedores, empreendedoras também. Bom, a gente fez de tudo um pouco, falamos sobre turismo, sobre escola, sobre assistencialismo, tudo, certo? Bom, fique agora com a nossa primeira parte da retrospectiva do Pode Mais. Aos 14 anos fui morar em Porto Alegre, lá no Estádio Olímpico. Então, mas foi no futebol que eu aprendi a ser liderado. Eu tive um companheiro de futebol que era um grande líder de equipe e eu entendia o valor de uma liderança. Era um cara extremamente humilde. E isso também aprendi com o futebol, a ter muita humildade. Então foi um grande aprendizado o futebol para mim. Eu aprendi a ganhar e a perder. E isso é um valor muito grande para a minha vida. Eu me emociono também, porque a palavra humildade para mim tem um sentido muito forte. E graças a Deus eu aprendi a ser humilde. Isso tudo aprendi no futebol, por incrível que pareça. Eu já estava tendo todo acompanhamento psicológico e eu já estava vendo o que era ruim. Então, nesse meio tempo que eu fui entendendo, né, que ela ia ser minha mãe, que ele ia ser meu pai e tudo mais, foi uns 2, 3 meses, né, que a minha família ia ser ali agora. Tanto que a minha mãe sempre disse, minha mãe de criação, sempre que eu precisasse, ela estaria do meu lado. Mas se eu quisesse voltar para outra família, eu poderia voltar. Só que nunca isso aconteceu. Por quê? Porque eu não tinha um lugar para morar. Eu vivia na rua. Quem dava comida eram as vizinhas. Eu passei muita fome. Eu fui até procurar no lixo comida. Então, o meu psicológico ficou muito abalado. Uma criança de 5 anos... Eu já tinha passado que uma pessoa adulta chega de sofrimento. Eu queria ter a minha família ali, me dando apoio, me dando carinho, para não faltar nada para mim. Então, essa minha infância é uma infância, digamos que foi uma infância pobre, porém nunca faltou nada, e principalmente a educação, o carinho dos pais, amor. Eu sou da fase que tem uma história muito curiosa, eu vou aproveitar e falar aqui, e agradecer meu pai e minha mãe, né, porque eu lembro um dia que meu pai... A minha mãe, de fato, ela cortou um tomate, dividiu para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Eu olhei para eles e falei, pai, mãe, mas vocês já comeram? Já comemos, filho. Naquela época eu não tinha condições. E aí foi quando eu bati na mesa, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu falei, um dia eu vou ser empresário e nós não vamos mais passar por isso. Então eu cresci focado em sempre, tudo que eu fazia, eu pensava num futuro que eu gostaria de ser um empresário um dia e graças a Deus eu tô conseguindo. Queria dizer que tu foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que eu te amo muito. Eu agradeço todos os dias por ter essa pessoa maravilhosa do meu lado e que eu te admiro muito. Tu é incrível. Eu agradeço também por ter te conhecido, por você ter insistido. Obrigado por tudo que tu faz por mim, pela nossa casa, por tudo. Te amo demais. Eu diria, é a dor psíquica mais intensa que um ser humano pode experimentar. As mães que perderam sabem do que eu estou falando, as outras não. E sinto muito ele presente, muito, muito, muito. Ele é uma força muito forte, é uma coisa muito forte que as pessoas acho que não entenderiam e eu também não saberia explicar. Ele está sempre presente, muito. E eu sei que ele está muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Sinto muito a felicidade dele, que a gente não tem um entendimento, talvez, de saber realmente o que é essa outra vida, né, que ele tá. Vim pra cá agora, tu acredita? Às vezes eu falo para as minhas amigas, ai, mas que pessoa mal educada. E eu falo em português e eu não me dou conta que aqui as pessoas falam português. Eu
vezes acontece, às vezes a gente acaba falando em português assim pra ser mais discreto, né? Mas lá agora tem tanto brasileiro que eles já até entendem o português, a gente tem que cuidar. Na minha avó, na minha mãe, elas falam o dialeto italiano quando elas não querem que eu entenda. Mas com o tempo tu aprende. Tu já sabe, mas tu entra mais ou menos no assunto e deduz, né? Já sei o que tu tá falando. Mas é a mesma coisa. Só que às vezes dá um bug, né? Dá um negócio no sistema aqui que às vezes a gente confunde os idiomas tudo e mistura tudo. Ontem eu tava numa pizzaria com as meninas, eu já tava falando thank you, whatever. Aí tu começa a perguntar, para Renata, tu tá no Brasil, fala só português. Te policia. Porque realmente, às vezes eu achava, né, que às vezes acontecia de vir umas pessoas de fora e eu dizia, ai, tá se achando chique agora, só falando inglês com português, que fresco. E agora eu tô vivendo isso na pele. A família, ela é muito envolvida com o nosso trabalho, porque nós somos militares, somos bombeiros, nós somos bombeiros 24 horas. De vida, se tem um sonho, vai atrás do sonho. Nunca esmorreça. Faz o possível e o impossível para conquistar esse sonho. Mas tem que fazer força, tem que se planejar. É planejamento, foco e não desistir nunca. Busca o conhecimento, se cerca de pessoas que te façam feliz e que te ajudem a crescer. Mas humildade, ser verdadeiro naquilo que tu faz, naquilo que tu és, porque a oportunidade todos têm. Uns aproveitam, outros não. Uns plantam para colher, outros querem colher antes de plantar e não é possível. Então, é cada um buscar seus sonhos e que com certeza vão conquistar. E o melhor da vida é você não leva nada, mas você leva a satisfação, o bem-estar, você leva um legado para tua família, para teus amigos e para aquilo que tu fez durante a vida de bom, é isso que fica. Tranquilo, ó, sinceramente minha vida é um rolo. Minha mãe gaúcha, meu pai é mato-grossense, eu nasci no Rio de Janeiro. Aos 5 anos de idade, fui morar junto da minha avó, com a minha mãe e meu irmão, mais novo, Joelcio, em Nova Brécia. E aí, pouco tempo depois, poucos meses depois, fui morar em Encantado e me sinto encantadense, sou encantadense desde então. Na realidade, minha história com a música começou também cedo, né? Comecei cantando por volta de uns 10 anos, também uma longa história, mas comecei cantando aos 10 anos, lá aos poucos fui me aperfeiçoando, comecei com música tradicionalista, da música tradicionalista fui para ópera e hoje estou aqui em São Paulo, né, cantando música pop, em um projeto de uma boy band, minha banda chamada Banda Boomerang. E é isso, hoje tenho 19 anos, já terminei o ensino médio, digamos assim, não faço faculdade por causa exclusivamente da banda, por estar 100% aqui com a banda, acaba ficando complicado conciliar as duas coisas e fazer as duas coisas. Foi um desafio, na verdade, muito grande, né? A minha admiração por Ney Matogrosso sempre foi da música, acho que eu sempre achei ele um grande cantor e um cara totalmente diferenciado à época, né? E eu já vinha acompanhando algumas questões, mas aí eu sei que uma noite eu estava assistindo televisão e veio uma entrevista do Ney Matogrosso. Um cara fantástico, né? Ele era assim de uma inteligência acima do padrão. Ele era um cara que todo mundo via ele, o Ney Matogrosso, todo, né, nessas questões sexuais e tal. Mas não, ele era um gênio, o cara era, sabe, tu vai ver a história, as coisas que ele tem, um cara muito interessante. Então, assim, passou por problemas de todos os tipos, então
Eu sempre vejo muito essas questões da sexualidade. Que a gente sempre tem que dizer que a gente tem um preconceito porque ele existe. Eu não posso dizer que... Mas eu falo muito sobre isso exatamente porque é uma coisa que é um equívoco da nossa sociedade. Que gente é gente boa é gente boa, sabe? Eu sempre digo isso, é difícil as pessoas verem dessa forma. E a opção sexual é de cada um. Mas ele enfrentou, vocês imaginam lá, década de 70, né, usar as roupas que ele usava, totalmente, né, demonstrando a opção dele. E padre, falando um pouquinho sobre a homossexualidade, que a gente sabe que daqui a pouco às vezes acaba gerando polêmica, enfim, como que vocês costumam tratar isso? Porque este também é um público que precisa de um olhar, né, e que às vezes, justamente por sofrer esse preconceito, como é que vocês, e tu enquanto padre, avalia ou tenta orientar, ajudar, acolher, né? Tenta também fazer o teu trabalho ou passar a mensagem para essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente precisa ter presente que são pessoas humanas, né? Amadas por Deus como toda qualquer outra pessoa. Né? Em segundo lugar, nós, então, como a comunidade, como a sociedade, como a igreja, né? A gente precisa tratá-los com amor e respeito, né? Então a questão do homossexualismo, né? Então, quando eu estava no seminário, hoje já é falecido, o padre João Núncio Caldana, ele era um psicólogo, né, muito conceituado, né? Ele sempre dizia o seguinte, né? A questão da homossexualidade, vocês vão ver isso mais do que nós, no nosso tempo, porque isso é uma realidade velada, né? Isso faz agora 11 anos que eu passei pelo período do seminário, né? Então, o que hoje, né, assim, na sociedade aflora muito, anteriormente a isso era uma coisa escondida, velada, porque justamente por essa questão do medo, do preconceito, que as pessoas tinham medo de publicamente dizer, né, a sua real situação, né, sua identidade sexual e tudo mais. Mas a nossa missão, né, o Papa Francisco ele nos diz, né, a nossa missão é acolher, né. Ao primeiro lugar, o Papa Francisco fala assim, né, que o homossexual ele deve ser acolhido na sua família, né, na sua família, pais, irmãos, né, seus familiares. Talvez seja este, ele diz, né, o maior o lugar de mais rejeição, ou mais seja na própria família, né? E então na sociedade talvez possa ser isso que surge, que gere uma revolta, né? Uma revolta, né? Então a sociedade depois, aquilo que a família produz, a sociedade reproduz, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem outras questões também, né, que o que muito se fala, mas que não compete a nós padres, quanto à questão da união homossexual como sacramento na igreja, né? A gente sabe que o sacramento do matrimônio ele tem duas finalidades essenciais, né? É a união do casal e a perpetuação da espécie, que é a procriação, né? São essas duas. Uma não subsiste sem a outra. Né? Então isso, quem vai dizer sobre isso deve ser a igreja como um todo, tem o Papa, tem os bispos cardeais. Nós como padres, nós seguimos aquilo que a igreja orienta sobre isso. Então, aquilo que quando nós escutamos o mandato missionário, né, de Jesus a Pedro, né, a igreja vive também isso, aquilo que do ligares na terra, será ligado no céu, aquilo que não ligares na terra, seja questão de pecado, né, seja questão de exclusão, mas também por enquanto a igreja está dizendo, olha, e não é só o Papa, é todo um corpo que existe por trás do Papa que pensa isso, enquanto que se pensa ainda o casamento como uma questão unitivo e procriativo, né? Então tem essas questões, né, então, que é da igreja, né? A gente sabe que eu até poderia dizer, bom,
pessoalmente, mas a minha opinião pessoal aí nessas questões ela não vale nada, né? Porque não é o padre que vai dizer sim ou não, né? Isso tem uma orientação da igreja. Mas como pessoas, como indivíduos, como sociedade, tem o mesmo direito, o mesmo espaço, a mesma dignidade de vida. A nossa missão não é por aí excluir ou ter preconceito em relação a isso, né? Então, mais assim, né? A gente sabe que é uma situação difícil, né? Porque o padre, ele representa a instituição a igreja, né? Mas são coisas que não competem ao padre, né? Existem instâncias superiores, né? Então a gente também fica preso a isso, né? A média de um juiz, nos países evoluídos, são 1.500 processos, mais ou menos. Bom, tu tem um juiz com 15 mil processos, vamos dizer, se tivesse 2, né? Cada um, é demais, né? Essas coisas demoram. Aí criam detalhezinhos para tentar agilizar, mas não adianta. Eu tinha um juiz amigo meu, dizia, eu sou um frustrado, ele dizia. Chega na minha mesa de manhã, 100 processos, eu toco tudo. No dia seguinte de manhã eu estou lá, tem 100 processos em cima da minha mesa, eu nunca consigo terminar. Então essas demoras aí, intimação, o cara não acha, não mora mais aqui, demora lá, não sabe onde foi. Então... Porque o que é assim, ó, fotografia tu vai ganhar se tu apertar o botão. Né? Se tu não clicar, tu vai vender o quê? Daí para tu clicar, tu tem que estar fora de casa. Tu vai clicar um casamento, um aniversário, umas bodas, uma inauguração, um evento, enfim. Esse é o trabalho nosso. Né? Hoje em dia é difícil. São poucas as pessoas que têm, digamos, a disponibilidade. A gente entende. Tem uns que daqui a pouco, né, viram pai e mãe novos, né, querem constituir uma família, querem dar mais tempo para os filhos e tal. Tem, tranquilo, mas eu não aconselharia a fazer fotografia, a fazer jornalismo, enfim. Eu sempre falava dos cursos que eu dava de fotografia. Eu dizia, olha, vocês vão ter esse problema. E 2 moças e um rapaz, com o passar do tempo, me falaram, eu tive que largar um namorado, eu larguei o noivo em função que o cara não aguentou, porque ele trabalhava de segunda a sexta e ela trabalhava mais em sábado, domingo e feriados. Quer dizer, não aguentou, o relacionamento não durou. Então eu preparava eles nesse sentido também. Eu digo, olha, tu quer, beleza, a gente está aqui, vamos te ajudar, o que tu precisares, tranquilo. Agora, é isso que tu quer? Tu é uma pessoa nova, tu tem que estar ciente de que tu não vai estar ao lado do teu pai, da tua mãe e principalmente do namorado, namorada ou noiva. Né? E infelizmente teve 3 casos. 3 que eu sei que eles vieram, né? Eles me falaram. Quando eu encontrei eles nos municípios, eles diziam, tu não sabe o que me aconteceu e eu me lembro sempre de ti. Aí eles relatam, né, que o cara não aguentou, né, o relacionamento não aguentou e tal. A PAI teve início em 1971, né, a partir da reunião de alguns, como o próprio nome diz, né, pais e amigos, né, são alguns pais que precisavam do atendimento especializado para os seus filhos, né, e com pessoas da sociedade que também eram engajadas nesta causa. Então nasceu dessa necessidade, a partir daquele instante, muitas APAIs foram fundadas nesse período dos anos 70, final dos anos 60, e aí o seu Tarcísio, que foi o primeiro presidente, né, ele acabou ele e a esposa dele acabaram fazendo uma viagem ao Rio de Janeiro para participar do Congresso Nacional das APAIs, tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho que era realizado, que era um trabalho novo naquela época, né? Até os métodos eram, hoje até não se utiliza mais os métodos de atendimento daquela época, mas para aquela época era algo pioneiro, porque não existia na região nenhum atendimento especializado, era sempre necessário o deslocamento, né, ou a Lajeado ou Porto Alegre, a maioria dos relatos era que quem tinha condições acabava tendo que ir a Porto Alegre, e aí então eles criaram esse núcleo inicial, né, voltado a dar um atendimento educacional e um atendimento de saúde, né, para aquelas primeiras crianças que apresentavam essa necessidade. Então eles começaram numa sala de aula emprestada,
no Colégio Farapinhos, né? Que eles chamam os primeiros anos aí, com professores cedidos e pelo município, também custeado as despesas com eventos, rifas, né, promoções, né? Então foi um início bem sofrido, né, como de todas as instituições dessa natureza, até porque naquela época existia ainda pouca informação, né? Então essa dificuldade, o próprio poder público, né, não tinha esse tipo de financiamento, não tinha essa atenção para esse público. Então ao longo dos anos foi se desenvolvendo, no primeiro momento lá no Farapinhos, depois acabaram conseguindo essa área onde se encontra a atual sede, né, foi construída a atual estrutura. Aí ao longo dos anos 90, no início dos anos 2000, então, diante da necessidade de buscar uma fonte alternativa de renda pelo aumento da estrutura, aumento de profissionais, aumento o financiamento, né, público não era o suficiente, então surgiu a ideia de ter uma fonte alternativa de renda que acabou sendo a lavanderia, né? Então a lavanderia nasceu como através da doação, a Flora vivenciou esse período, acho que ela pode contar. A nossa lavanderia, então ela nasce, né, e ela vem com o intuito de fazer o quê? Agregar fundos, né? E também ela foi inicialmente financiada pelo Central do Dízimo, onde a gente recebeu uma doação para comprar as primeiras máquinas, né? E daí a gente começa, até de uma forma bem manual, né? Mas a gente vem começando esse processo de lavagem de roupas, né? E no decorrer desse tempo a gente veio aperfeiçoando, a lavanderia veio comprando mais maquinários e hoje ela é uma fonte de renda maravilhosa para pai, né? Onde assim a gente se apoia muito no que a gente consegue da lavanderia, né? Para os nossos serviços, né? Para a gente manter esses serviços que a gente oferece. Que a gente não recebe dinheiro suficiente, né, para manter esse serviço, então para aperfeiçoar, para melhorar a qualidade deles, a lavanderia nos ajuda nesse sentido, né? Foi praticamente sim uma virada de chave dentro do trabalho, né, assim, ouvindo vocês falarem. Isso. Foi uma alternativa, né, justamente para custeio, porque hoje nós a realidade das APAES, eu vou dizer assim, a nossa realidade de ter uma fonte de custeio alternativa no Rio Grande do Sul, ela é talvez a única, talvez tem algumas entidades que possuem algum serviço de padaria ou algo nesse sentido, mas não na proporção que nós temos, no tamanho, né, da estrutura. A nível nacional também a gente desconhece alguma entidade que tenha elaborado um projeto dessa magnitude. E aí muitas vezes quando a gente tem contato com outras instituições, eles até muitos vêm nos visitar porque conhecer, né, como a gente conseguiu, como toda ao longo da história, né, chegou a se consolidar, né, esse serviço, que é uma fonte de custeio fantástica, necessária, e a gente sabe que existe uma realidade geral das entidades de ter escassos os recursos públicos, então para nós não nos dá sobra, assim, né, a gente não pode dizer ela nos dá o suficiente para manter os serviços e dar uma segurança de continuidade, né? Então para nós é muito importante e a gente valoriza muito esse setor, né, que ele é fundamental para... Hoje nós são 15 colaboradores que trabalham lá na lavanderia e é uma média de 20 mil quilos de roupas lavadas ao mês. Então é um trabalho bem significativo que é desenvolvido. E também, Felipe, né, vale lembrar assim, que a lavanderia, a gente começa uma questão de trabalhar a empregabilidade dos nossos alunos aí também, né? Então a gente faz todo um treinamento também, assim que tem alunos que conseguem ir para o mercado de trabalho, inicialmente a gente faz um treinamento na lavanderia para após estar inserindo eles no mercado de trabalho, né? Essa foi a primeira parte do Repeteco, da retrospectiva do nosso Pode Mais. Agradecemos sua companhia, sua audiência. Excelente final de ano para você. Tudo de bom e a gente espera na próxima sexta com a segunda parte do Repeteco do Pode Mais. Se cuidem, beijo!